Quadrado branco sobre imagem de espaço urbano. Ministério da Cultura apresenta. Mostra arte on, expressões em videoarte. Tela verde, fade-out, tela preta. Tela preta, em letras brancas, ovo. Meu nome é Cleiton. Orquestra de Formação e Eu Transformação. tenho 24 anos. Eu sou artista, preto e LGBTQIA+. Eu gosto sempre de dizer isso porque minha existência é um ato político. E no Brasil, sendo um dos países que mais mata jovens pretos no mundo, eu sinto que eu tô driblando as estatísticas. Na minha família sempre foi muito valorizado o poder transformador da educação. E na minha vida isso acabou se fazendo mais presente através da arte. Minha mãe é mãe solo. Eu nunca tive nenhum contato ou conheci o meu pai. Minha mãe sempre foi o pilar da nossa casa. Ela sustentou a mim e a minha irmã mais velha com diversos trabalhos, sendo faxineira, cobradora de ônibus, auxiliar de tecelagem e artesã. E também sempre nos incentivou muito a estudar. Eu creio que porque ela teve que abrir mão desse sonho de estudar muito cedo para ajudar os meus avós em casa. Folheia partituras. E eu acho que foi Toca violino. aí que começou a minha paixão pela educação e pela arte. Com máscara no rosto, toca violino ao ar livre. Acabei me tornando a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. E a segunda pessoa a ingressar numa universidade. A primeira foi minha irmã, que conseguiu uma bolsa para estudar na PUC, onde ela cursou Ciências Contábeis. E para mim, isso é resultado de um sonho. Um sonho que não começou agora comigo. Um sonho que começou com a minha mãe, começou com os meus avós, começou com os meus bisavós, começou com os meus ancestrais que sonhavam com a liberdade. Na universidade eu tenho desenvolvido diversos aspectos e adquirindo alguma experiência, tenho ido a lugares, tenho conhecido pessoas, me conectando com elas e com a história delas. E numa dessas eu fiz prova para a Orquestra de Betim. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Werner, que é o nosso regente. Eu sempre vi nele um cara muito especial e muito empenhado em fazer diferença no mundo através da música. Ele sempre foi muito gentil e ele oferecia caronas para mim e para o nosso amigo Marcos, que é o flautista da orquestra. E aí eu me lembro de um dia, a gente voltando do ensaio e ele nos contando desse sonho de reger e de ter uma orquestra de formação na cidade. Com a orquestra, toca violino em frente a partituras. Hoje é muito lindo ver a determinação e o poder de mobilização que a paixão dele por esse sonho alcançou. Eu fui uma das pessoas que esteve presente desde o início e que topou na hora quando ele me falou sobre essa proposta de criar a orquestra. E eu acho que por eu não ter sido necessariamente planejado, eu aprendi a enxergar propósito na vida. E ver o propósito do Werner e o de tantas outras pessoas que me inspiram tomar forma, eu acho que acaba reverberando no meu próprio propósito. Hoje, eu enxergo a música muito mais do que como uma possibilidade de mobilidade social. Ser artista, para mim, está relacionado com transmitir uma mensagem muito maior. Algo que traz cura para diversas situações que, ao meu ver, a realidade já não consegue lidar. Violino e arco sobre cadeira preta estofada. Eu quero sim conquistar o meu espaço. Eu quero ser capaz de viver da arte que eu faço. Mas eu também quero ser um potencializador de sonhos. Eu acredito que a arte tem esse poder. Sobre o palco, em frente à plateia vazia, músicos violinistas eu acho que, tocam. de uma forma resumida, é isso. Anoitecer. Sobre montes, lua cheia entre nuvens no céu azul. Vista interna de veículo em movimento. Homem negro de óculos ao lado de menina. A cada nota aguda da melodia, ambos fazem careta para a câmera abrindo a boca. Meu nome é Hudson Dieterman Francisco Rosa, tenho 30 anos. Meu pai
Os pais dele faleceram quando ele tinha 4 anos de idade, então meus tios pegaram uma família de 12 filhos para criar. Aos 4 anos de idade também, assim, eu já ficava cantando, assim, música de ópera e tal. E eu, por ser uma criança afeminada, meus pais me colocaram na aula de futebol do bairro, assim, não deu certo. Depois me colocaram no taekwondo, aí também não deu certo. E aí eles falaram, então vamos colocar no coral, então. E aí, aos 11 anos de idade, eu entrei no coral infantil do Palácio das Artes. Acho que eu já tinha 17 anos. Tive depressão e eu tive que parar com os estudos, tive que parar com tudo. Fiquei um ano com depressão. Eu era uma criança obesa, fui a adolescência toda obeso também. E com esse processo de depressão, eu emagreci 55 quilos. E aí, meus pais resolveram emigrar para Portugal. Eu fui concorrer ao Conservatório Nacional de lá, vaga de flauta. Teve um problema com a minha inscrição. Aí, chegando lá, o professor perguntou se eu sabia tocar fagote. Falei que não. Se eu conhecia o instrumento, falei que mais ou menos. Eu falei assim, então vamos fazer um exercício aqui de percepção musical. Vou tocar as notas no piano e você canta as notas para ver se você é afinado. Aí, ele fez esse teste, ele gostou, falou que eu estava aprovado e me aprovou na classe de fagote. Aí na escola profissional foi meio conturbado, assim, porque eu sofria muito bullying. Primeiro por ser o único brasileiro da turma e, querendo ou não, em Portugal tem uma questão muito xenofóbica com estrangeiros e principalmente com africanos, né? Então, assim, teve uma questão que me afeta até hoje, assim, de uma professora de História da Música. Ela falou que eu tinha cometido plágio no meu trabalho e até hoje, assim, nunca foi provado isso. E brigou comigo, enfim, me humilhou na frente da turma toda. Entretanto, os professores falavam que eu, enfim, não tinha talento. Mas o que é talento, né? O que acontece com as pessoas da periferia, elas têm 2 caminhos, né? Um é criminalidade. E o outro é ou você ir para uma igreja evangélica ou você estudar. Tem esses 2 caminhos, né? Eu fui pro lado do estudar, porque é isso, desde criança eu coloquei isso na minha cabeça, porque meu pai me obrigou a encher laje com ele. E assim, eu nunca gostei de pegar peso, nunca gostei de nada disso. Eu percebi, olha, a minha única alternativa aqui é estudar. Em vários momentos da minha vida que eu falei assim, não tem solução, o fagote estava ali, sabe? Tava ali do lado falando assim, olha, pode não ter ninguém, pode não ter nada, mas eu tô aqui. Então eu pegava o fagote e tocava. E isso, assim, liberava toda aquela angústia, toda aquela coisa, tocando. Então eu acho que sem a música, enfim, eu não consigo me enxergar sem a música. Ela é o meu motor, sabe? Então, se eu não tiver ela, eu acho que eu não consigo viver. Músicos da orquestra estão sentados no palco segurando seus instrumentos com porta-partituras à sua frente. No rosto, máscaras protetoras. Na boca de cena do palco, de frente para os músicos e de costas para a plateia vazia, o regente, maestro, em pé, empunhando e movimentando a batuta com a mão direita. Concentrado, Hudson sopra o bocal de seu fagote conectado ao corpo cônico. Jefferson Cunha, consultor de tecnologia e inovação. Eu acredito que sim, eu acho que não só a música, né? Eu acho que a arte, de forma geral, ela é muito transformadora. Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre teve a necessidade de contar uma história sobre si, né? Seja uma arte rupestre, seja deixando algum registro falado que foi passando de fases em fases da humanidade. Então a arte, acho que ela conecta o indivíduo num aspecto muito único, é uma linguagem quase universal, ainda que totalmente individualizada, né? Como se a gente falasse uma mesma língua que pudesse ser captada, assimilada, mas interpretada individualmente. A música, né? Não em vão todas as religiões, poderia dizer assim com muita confiança, elas têm alguma estrutura musical, né? Onde você reúne as pessoas e agrega numa mesma perspectiva, sintonia, seja um ponto de umbanda, seja um canto gregoriano, seja uma
música de uma banda numa igreja neopentecostal. Então, a música, ela, do ponto de vista do humano, de agregar e colocar as pessoas numa mesma direção, é muito transformadora. E falando especificamente da Ovo, eu acredito que acho que é um movimento que ele permeia o tecido social, que aí a gente vai falar do outro impacto, né? Que é, enquanto eu tenho esse indivíduo tendo a possibilidade de se envolver com a música, tocar aspectos sensíveis, né, do indivíduo, dar a ele uma possibilidade de pensar a sua própria existência em outros termos. A Ovo, eu vejo com essa nobreza, né, de a partir do fio condutor da música, viabilizar e dar esperança, e dando esperança para outras pessoas. Ele é um ciclo virtuoso, né, onde você praticamente resgata alguém que vai produzir uma música capaz de resgatar Peter Renshaw, consultor e pesquisador britânico. Eu estou começando a imaginar se seria mais apropriado para mim falar com paixão, uma inspiração, uma provocação para ser discutida pelo grupo todo, em vez de falar isso somente para um grupo pequeno. Digo, eu gosto de engajar em discussões. Eu tenho feito muitas coisas grandes. Eu não preciso fazer isso. Talvez eles precisem ser inspirados, engajados e energizados para olhar para as coisas através de uma lente diferente, através de uma perspectiva diferente. Mas sempre vou trazer de volta para eles, para a raiz deles, nas raízes comunitárias deles, no próprio comprometimento deles com a música erudita, comprometimento de tocar, de alcançar o público deles. Digo, toda essa coisa do ovo, posso continuar falando sobre a importância disso, porque, de certa forma, é o coração disso. E esses jovens estarão todos tentando explorar quem eles são. Identidade, significado, propósito, valores. Essas são as coisas que estão movimentando-os. De certa forma, é o que os está desafiando a estarem motivados e usarem dessa motivação para irem além de si mesmos e permitir que outros também façam. Eles querem ser empoderados e, da mesma forma, as outras pessoas também querem ser. Isso faz sentido? Visto de costas, com máscara de proteção no rosto, o musicista Hudson caminha em direção à entrada do Centro Cultural Minas Tênis Club. Usa casaco azul, camisa cinza e óculos de grau. Caminha pela recepção do Centro Cultural, se direcionando para a direita e entrando por uma porta de vidro com uma árvore de Natal ao lado. Caminha por um corredor largo, sem paredes, apenas luzes quentes no teto na lateral esquerda que iluminam o caminho. Atravessa uma segunda porta e entra no corredor da coxia com paredes pretas e pé direito muito alto. Passa pelas cordas que seguram os cicloramas e varas de cenário e luz sobre o palco. Entra no palco iluminado. Alguns musicistas estão sentados em cadeiras, espalhadas, ensaiando com os seus instrumentos. A plateia de poltronas vermelhas está vazia. Hudson dá a volta no palco, passando pela boca de cena, e se acomoda ao fundo, próximo a outros musicistas com instrumentos de sopro, em frente a uma tela branca onde está sendo projetada a imagem de Ludwig van Beethoven. Jovem negro com cabelos trançados, vestindo máscara de proteção preta e camisa preta, toca violino no camarim em frente a um espelho iluminado por várias lâmpadas. Pela coxia, músicos vão entrando no palco e se acomodando em seus lugares. Todos usam roupas pretas. Músicos posicionados no palco, luzes apagadas na plateia, projeções no telão ao fundo. Entre palmas, os músicos se levantam.
OVO, Orquestra de Formação e Transformação. Lei de Incentivo à Cultura, Instituição Beneficente, Hospital Pequeno Príncipe. Realização BPC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil.